Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais um dia de reflexão nos evangelhos aí que entornam a Quaresma. E hoje nós vamos refletir sobre o evangelho de Lucas, capítulo 11, de 29 a 32. Leitura do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Que eu medite, que eu anuncie e que eu guarde e ame a palavra de Deus. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ele veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a gente entender um pouquinho essa palavra, a gente precisa voltar lá no livro de Jonas, né? Porque Deus, ele mandou Jonas a Nínive para anunciar a palavra. Jonas era um grande profeta, filho de um grande sacerdote, e Jonas, ele se irou contra Deus. Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Tanto que quando Deus pede para Jonas ir a Nínive, Jonas, ele muda a sua direção. Ele vai contra o pedido de Deus. Ele compra lá a passagem e está indo para Tarsis. Quando há aquela revolta no mar, no meio ali do mar, os marinheiros ficam todos revoltados e Jonas pede para ser jogado ao mar, que a culpa daquela revolta seria ele. E os marinheiros, a princípio, também usam de misericórdia para com Jonas. E, em resumo, Jonas é engolido por um grande peixe. Na Bíblia fala um grande peixe. Ela não fala baleia, né? Essa alusão à baleia é uma grande fantasia. Jonas foi engolido por um grande peixe. E lá em Lucas e Mateus também faz referência a esse momento de Jonas. E Jesus fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. O Filho do Homem também ficou 3 dias e 3 noites. E o servo, ele não é maior que o seu Senhor. E o Filho do Homem é maior que Jonas. Por isso Jesus condena essa geração. E mais de uma vez na Bíblia. Em Mateus ele vai falar 2 vezes, e em Lucas ele vai falar como nós ouvimos, Deus condenando. Jesus fala em Mateus essa geração adúltera e má. Adúltera é aquela que trai a palavra de Deus, não somente o adultério dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, mas essa geração adúltera que segue outros deuses, deuses com D minúsculo, quando é referido na Bíblia, é usado com D minúsculo. Então, Jesus vai condenar essa geração que é pior que a geração de Nínive, que ouviu Jonas, e Jesus é maior que Jonas. E Jonas chega a Nínive, e é uma cidade grande, e ele demora uns dias ali para atravessar, para anunciar a palavra de Deus, e por onde ele passa ele vai anunciando que Deus irá se revoltar contra aquela cidade se eles não se converterem, né? E o chefe ali daquela cidade também escuta as palavras de Jonas e faz jejum e senta sobre as cinzas e se revestem de sacos, e até os animais são obrigados ali a fazer jejum, a fazer a penitência, né? A referência ao jejum porque é uma das penitências mais comuns de serem feitas, e Deus usa de misericórdia para com aquele povo, com aquele povo mau que se converteu. E Jonas, ele vai se irar contra Deus. Ele sobe até o monte
para ver o que vai acontecer com aquela cidade. E na Bíblia fala que Jonas estava mal-humorado. Jonas era o mimizento ali da época, porque ele não concordava com a vontade de Deus. Quantas vezes nós também ficamos assim mal-humorados e irados contra Deus, porque nós achamos que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos. Poxa, aquela pessoa é tão má, Deus usa de maldade com ela também, ela me feriu, ela me traiu, ela me machucou, ela me enganou, ela não vai à missa, ela não segue os preceitos de Deus, ela não é católica, ou ela não quer saber da vida em Deus, então Deus usa sua ira para com ela. E foi mais ou menos o que o Jonas viveu e sentiu ali. Jonas não queria, porque Jonas sabia que Deus era misericordioso e queria usar de benevolência para com aquele povo de Nínive. E Jonas não queria isso. E Jonas fala: eu prefiro a morte à vida. E Deus vem e dá uma em Jonas, né? Quem é você para julgar isso? Para saber o que você deve fazer, ou se deve viver, ou se deve morrer? Eu sou o dono da vida. Você não é a pessoa mais correta para estar pedindo isso, né? E Deus faz crescer ali sobre Jonas um pé de mamona. Um pé de mamona que vai servir como refrigério para Jonas. Porque a cabeça de Jonas estava quente e ele estava mal-humorado. Quando Deus levanta aquele pé de mamona, Jonas se alegra, porque aquilo é um refrigério. E esse pé de mamona na Bíblia é usado como uma figura de linguagem para dizer que foi um refrigério para Jonas, aquele pé de mamona, que ficou ali uma noite. No outro dia Deus mandou o verme e aquele pé de mamona secou. E não existia mais ali o refrigério para Jonas. E Jonas achava que Deus ainda ia usar de ira para com aquela cidade de Nínive, e Deus não usou. Deus usou de misericórdia para com aquela cidade. E a Bíblia é bem clara: não irá ter mais sinais nenhum a não ser de Jonas. Sinal nenhum a não ser de Jonas. Quantas vezes nós ficamos esperando um sinal dos céus? Eu preciso de um sinal para ajudar na igreja. Eu preciso de um sinal para ver se eu vou começar naquele trabalho novo. Eu preciso de um sinal para saber se eu vou ter aquele relacionamento com aquela pessoa. Deus me manda um sinal, me manda um sinal. Não existe mais sinal a não ser o de Jonas. Deus usa muito das pessoas para falar com a gente, usa muito das pregações, usa muito de alguns momentos da nossa vida para mostrar aquilo que Ele quer a nosso respeito. Mas muitas vezes a gente se acomoda, e isso se chama incredulidade, falta de fé. Isso é falta de fé. Esperar sinal e mais sinais e mais sinais, senão eu não saio da minha inércia. E a fé onde fica? Hebreus vai dizer: a fé é acreditar naquilo que a gente não vê. E muitas vezes a gente quer ver, a gente quer palpar, a gente quer pegar, a gente quer sentir, a gente quer ter emoções para sentir Deus, para sentir o Espírito Santo, para sentir aquela emoção, para dizer que Deus está comigo. Agora sim, Deus está comigo. Falta de fé, incrédulos. A começar em mim, meus irmãos. A começar em mim, eu digo isso. Falta de fé. Muitas vezes nós somos incrédulos. E a quaresma é um tempo muito favorável. Como a gente escuta isso, né, na missa, a quaresma é um tempo favorável. De fato, é um tempo favorável para a nossa conversão. E a conversão, ela não é, muitas vezes, na maioria das vezes, definitiva. Me converti. A conversão, ela é diária. Ela é a todo dia, a todo momento. As nossas lutas são diárias, então a nossa conversão precisa ser diária. A metanoia, a mudança de direção, nós precisamos mudar de direção. Assim como Jonas mudou de direção, teve que mudar de direção. Deus pediu para ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, e aí no meio do caminho aconteceu todo aquele revolto do mar, e ele foi para Nínive. Ele mudou de direção. Ele ficou ali no ventre do grande peixe, 3 dias e 3 noites, para mudar de direção. E nós também estamos dentro
do grande peixe 40 dias. Nós vamos ficar mais do que Jonas ficou. Nós vamos ficar 40 dias dentro desse grande peixe para que nós possamos mudar de direção. Nós temos que mudar de direção, nós temos que usar esses 40 dias para estar dentro do grande peixe, aquele que deu a vida por nós, para que nós possamos nos converter. É tempo de conversão e Deus está usando de muita misericórdia para conosco. E a palavra de Deus, ela é viva, ela se atualiza. E Jesus nos diz, geração má, perversa e adúltera, não escutaram a mim. Deus mandou o seu Filho único para nos salvar, para nos falar de amor. Nós não os escutamos. Na época de Jesus, onde Jesus vivia, havia muitos conflitos políticos, muitos impostos altíssimos, e enfim, os reis ali da época, né, os donos ali dos impérios, haviam muitas brigas, muitos confrontos. Jesus veio na contramão de tudo isso. Jesus veio pregar o amor, Jesus veio pregar a verdade. Por isso Jesus foi perseguido, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto. Porque muitas pessoas, né, pobres, ricos, né, de classe média alta, vinham até ele, escutavam a palavra dele e se convertiam. E ali incomodou os poderosos da época, né? Por isso Jesus foi tão perseguido. E hoje Jesus vem falar pra gente, nessa mesma geração que nós estamos vivendo, de tantos conflitos, de tantos abusos, né? Que nós devemos ir na contramão também. Nós devemos pregar o amor, nós devemos pregar a verdade, doa quem doer. Não é mesmo? Então, esse tempo que nós estamos vivendo, que a Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja mãe, uma igreja que é mãe, uma igreja que nos favorece, que nos traz esse tempo de reflexão, de interiorização e de conversão, nós devemos estar dentro do grande peixe nesses 40 dias e precisamos mudar de vida. Não do jeito que nós achamos que nós devemos ser, ou que eu acho que Deus deve fazer isso para mim. Deus é quem sabe de todas as coisas. Essa é uma grande lição que Jonas nos deixou, né? Que a vontade de Deus sempre é melhor, não a nossa. E não adianta ficar mal-humorado, ficar irritadinho com Deus, que Deus não me ouve, Deus não me ama, Deus não faz as coisas que eu quero, Deus só faz as coisas que Ele acha melhor e eu não acho que é melhor para mim. E sempre a vontade de Deus é melhor para nós, meus irmãos. Que nós possamos reconhecer essa vontade de Deus nas nossas vidas, que nós possamos estar abertos a essa vontade de Deus nas nossas vidas. Que o Espírito Santo nos convença disso. Porque humanamente nós nunca iremos nos convencer disso, senão pela ação do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, eu gostaria de deixar aqui para vocês, nesse dia de hoje, uma grande penitência. Grande, porém simples e singela. A penitência do silêncio. Silencie mais, escute mais a voz de Deus na sua vida. E deixa Deus agir na sua vida. Seja dependente de Deus. Esteja a caminho, mas seja dependente de Deus. Não espere, não fique ali parado, estático, esperando sinais e mais sinais e mais sinais, porque isso é sinal de uma pessoa preguiçosa, de uma pessoa que não está comprometida com o reino de Deus, de uma pessoa incrédula. Então, que nós possamos estar a caminho, possamos ir à contramão dessa geração má, perversa e adúltera. Assim como Deus colocou Jonas num grande peixe, Ele possa também nos colocar dentro desse grande peixe, todos os dias, não só na quaresma, para que possamos nos converter e fazer outras pessoas e trazer outras pessoas à conversão. À luz do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, aquela que é a rainha e sempre citada na Bíblia. Que Jesus tanto amou, que Jesus foi gestado dentro do seu ventre. Que Nossa Senhora, São José possa interceder por nós, que o Espírito Santo derrame a sua luz sobre nós para nos convencer que a vontade de Deus sempre é maior para nós. Amém.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um excelente dia, graça e paz a todos.